Capítulo 12. A ambivalência eterna de uma mente sem lembranças. Tudo? Repito um pouco atordoada com aquela admissão. Ele inclina o corpo ligeiramente para a frente, e desta vez, quando fala, a palavra sai quase como um grunhido. Tudo. E quase engula a língua e as amígdalas de uma só vez. Dentro de mim, sinto a gárgula se agitar, erguendo a cabeça, desconfiada, enquanto sinto a sua imobilidade se espalhar pelo meu corpo. Eu a forço a voltar para o lugar de onde veio, acalmando-a e dizendo que estou bem, mesmo que não me sinta nem um pouco bem no momento. Eu me lembro de como era acordar e ver sua alegria incessante e otimismo inabalável, conta ele com a voz rouca. Eu tinha certeza de que íamos morrer trancados naquele lugar, mas você vivia dizendo que íamos sobreviver e se recusava a pensar de qualquer outra maneira. Sério? Esse tipo de otimismo desenfreado não combina muito comigo, em particular depois dos acontecimentos recentes. Sim, você sempre falava de algum lugar para onde queria me levar quando estivéssemos livres. Tinha certeza de que se eu conseguisse ver as coisas que havia no mundo para serem amadas, não seria uma pessoa má, eu acho. Que tipo de lugares? Pode até parecer que estou desafiando Hudson em vez de fazer uma pergunta. E talvez até esteja, porque a única coisa que consigo pensar é em como as coisas devem estar sendo difíceis para ele, depois de nós finalmente voltarmos. Em primeiro lugar, o fato de que eu nem sabia que ele estava ali. E quando descobri, eu o tratei com a maior desconfiança possível. Aquela parte do Colorado onde você gosta de andar quando está em San Diego. Você pega a balsa para ir até lá e depois passa a tarde toda visitando as galerias de arte, antes de parar numa cafeteria na esquina para tomar uma xícara de chá e 1 ou 2 cookies do tamanho da sua mão. Meu Deus, fazia meses que eu nem lembrava da existência daquele lugar, e com um punhado de palavras, Hudson traz tudo de volta para mim, de um jeito tão cristalino que quase consigo saborear as gotas de chocolate. E de que tipo de cookies eu mais gostava? Indago, embora esteja mais do que óbvio que ele está falando a verdade. Um deles era o de chocolate com gotas de chocolate, responde Hudson com um sorriso. É a primeira vez em muito tempo que vislumbro um sorriso sincero em seu rosto. O único sorriso sincero que já ouvi abrir. É algo que ilumina seu rosto e que ilumina o ambiente inteiro, para ser sincera. Até mesmo a mim, ou talvez especialmente a mim. E como esse pensamento, e também o sentimento, não é dos mais confortáveis, pergunto. E o segundo, Cookie? Nunca conto esse tipo de coisa a alguém, por isso imagino que eu esteja em segurança. Mas o sorriso de Hudson se amplia ainda mais. Aveia e uva passa. E você nem gosta dele, mas é o favorito da senhorita Velma, e ninguém compra esses cookies dela. Ela sempre dizia que ia parar de fazê-los, mas você percebia que isso a deixava triste. Então começou a comprar um deles toda vez que ia até aquele café, só para que ela tivesse uma desculpa para os continuar assando. Solta um gemido exasperado. Nunca falei a ninguém sobre os cookies de aveia da senhorita Velma. Os olhos dele se encontram com os meus. Você falou para mim. Já faz meses que não penso na senhorita Velma. Eu ia visitá-la pelo menos uma vez por semana quando morava em San Diego. Mas aí meus pais morreram e nunca mais voltei. Nem mesmo para me despedir, antes da mudança para o Alasca. Éramos amigas, o que parece uma coisa meio boba, considerando que ela era somente uma senhorinha que me vendia cookies. Mesmo assim, éramos amigas. Em certos dias, eu ficava na lojinha dela e passávamos horas conversando. Ela foi a avó que nunca tive, e eu acabava sendo como uma neta para ela, já que seus netos de verdade moravam em outros estados. E num belo dia, simplesmente desapareci. Sinto meu estômago afundar quando penso a respeito naquela senhora, imaginando o que aconteceu comigo. E como já tive mais tristezas do que seria considerado suficiente nos últimos tempos, engulo meu arrependimento e pergunto: do que mais você se lembra? Por um segundo, tenho a impressão de que ele vai querer me pressionar. Ou pior, que vai começar a recitar alguma história que lhe contei sobre os meus pais e que imagino que não vou conseguir dar conta de ouvir esta noite. Mas como é típico de Hudson, ele enxerga mais do que deveria, e definitivamente mais do que eu gostaria que ele visse. Em vez de mencionar alguma coisa sentimental, doce ou triste, ele revira os olhos e diz:
Eu me lembro de como você se debruçava sobre mim todos os dias às 7 da manhã, exigindo que eu acordasse e começasse a andar. Você insistia para que fizéssemos alguma coisa, mesmo quando não havia nada para fazer. Sorri um pouco ante aquele toque de contrariedade em suas palavras. E então, o que a gente fazia, além de contar histórias? Uma longa pausa acontece e em seguida Hudson revela: polichinelos. Definitivamente não era a resposta que eu esperava ouvir. Polichinelos? Está falando sério? Milhares, milhares e mais milhares de polichinelos. Se a expressão de tédio no rosto de Hudson pudesse se intensificar ainda mais, ele entraria em coma. Mas como é possível? Afinal, nós não tínhamos corpos, não é mesmo? Você fazia o lugar inteiro tremer quando pulava. Era totalmente constrangedor, mas... Meu Deus, não me diga que eu estava na forma de pedra durante o tempo inteiro. Eu o interrompo. Ah, pode ter certeza de que estava. Tentei convencer você a escolher algum passatempo mais tranquilo, como tiro ao prato ou sapatear com tamancos de madeira. Mas você foi bem insistente. Só falava dos tais polichinelos. Ele dá de ombros como se dissesse o que eu podia fazer, antes que a risada que estava tentando conter finalmente escape. Não, você estava no seu corpo normal, mas a maratona de polichinelos? Ele pisca o olho. Mas eu odeio fazer polichinelos. Pois é, eu também. Ainda mais agora. Mas sabe o que as pessoas dizem sobre o ódio, não é, Gracie? Ele se reencosta em sua cadeira e me olha de um jeito tão sensual que faz meus pés se dobrarem e meus cabelos se eriçarem ao mesmo tempo. É simplesmente o outro lado da... Não acredito nisso. Eu o corto antes que ele termine de recitar o velho ditado sobre o ódio e o amor serem dois lados da mesma moeda. Não porque não acredite nisso, como disse a ele, mas porque há um pedaço de mim que acredita e não estou com a cabeça para lidar com isso agora. Hudson não me pressiona para saber se estou blefando e fico imensamente grata por isso. Mas ele também não vai muito além. Em vez disso, continua onde está, com um braço apoiado sobre o encosto da cadeira ao seu lado e as pernas longas abertas sobre a mesa, e fica me olhando conforme os segundos passam. Eu deveria ir embora, eu quero ir embora, mas tem alguma coisa naquele olhar que me mantém bem aqui, onde estou, pregada na minha cadeira, com o estômago dando piruetas dentro de mim. Sinto um desconforto crescente a cada segundo, até que por fim não consigo mais aguentar. Não estou pronta para encarar a situação, nem nada que está relacionado. Afasto a cadeira da mesa e digo: preciso voltar para o meu quarto. Quer saber de que mais eu me lembro? Hudson me interrompe. Sim. Quero saber tudo o que ele lembra, quero saber de tudo o que eu disse a ele para garantir que não fale demais, para me assegurar de que não dei o poder de ele me destruir. Mas mais do que isso, quero saber de tudo o que ele disse para mim. Quero saber sobre o garotinho cujo irmão foi levado para longe. Quero saber sobre o pai que o tratou como um animal de circo e que o usou como arma. Quero saber sobre a mãe que simplesmente fechou os olhos para todas as coisas horríveis que foram feitas a seu filho e que, com a mesma facilidade, provocou aquela cicatriz em Jackson por haver destruído seu outro filho. Ah, essas teias emaranhadas que tecemos. Saia da minha cabeça, ordeno-o encarando-o com raiva. Como se atreve a... Não preciso ser capaz de ler mentes para saber no que você está pensando, Grace. Está escrito no seu rosto. Ah, bem, mesmo assim, preciso ir embora. Logo agora que eu estava começando a me empolgar, ele se levanta ao mesmo tempo que eu, e o tempo da zombaria já retomou a sua voz quando ele continua. Ah, não faça isso, Grace. Não quer saber o que eu achei do vestido vermelho que você usou no baile da escola ou daquele biquíni que usou quando foi à praia, em Mission Beach? Biquíni? Repito com as bochechas ardendo quando percebo do que ele está falando. Era um biquíni bem pequenininho. Heather o comprou em uma liquidação numa loja de pranchas de surf e me desafiou a usá-lo. Normalmente, eu não aceitaria um desafio como este. Mas ela também me acusou de ser antiquada e de não sair da minha zona de conforto. E também de ser covarde. Ah, você se lembra, cutuca Hudson. Aquele roxo com os cordõezinhos. Era uma peça bem... Ele desenha alguns pequenos triângulos no ar. Geométrica. Sei que ele só quer me provocar, mas há alguma coisa além da vontade de rir ardendo em seu olhar. Algo sombrio, perigoso e ligeiramente sensual. Umedeço com a língua os meus lábios que repentinamente ficam secos enquanto tento empurrar as palavras
pelo enorme nó formado na minha garganta. Realmente lhe contei tudo, não foi? Ele arqueia uma sobrancelha. De que outra maneira eu iria saber a resposta para essa pergunta? É um ótimo argumento, mas estou abalada demais para conseguir retrucar. Se você viu aquele biquíni, então viu... Ele não se pronuncia mais e não completa a minha frase. Não sei se isso é algum tipo de gentileza ou se é mais uma maneira de me torturar, porque não há como deixar de perceber o fogo no olhar de Hudson agora. E, de repente, sou acometida pela sensação de que meu sangue está congelando e fervendo ao mesmo tempo. Não sei o que fazer ou o que dizer. Talvez tenha até mesmo me esquecido por alguns minutos de como respirar, devido à falta de oxigenação no cérebro. Mas em seguida, Hudson pisca os olhos e aquele ardor desaparece com a mesma facilidade com que surgiu. Tão facilmente, inclusive, que pondero se não imaginei tudo. Em especial, quando ele me encara com um sorriso torto e diz: Não se preocupe, Grace. Tenho certeza de que você ainda tem muitos segredos guardados. Eu me forço a reagir ao sorriso torto dele com o meu próprio. Ah, claro, bem, não tenho tanta certeza disso. E isso é um saco, considerando que não consigo lembrar se já vi você usando qualquer coisa que não seja uma dessas roupas Armani que usa só para tentar impressionar. Aponto para a camisa e a calça dele como se as peças não fossem nada de especial. Ele olha para as próprias roupas e pergunta: O que tem de errado com o jeito que me visto? Não tem nada de errado com isso, respondo. E é verdade, porque ninguém mesmo fica tão atraente quando veste uma calça Armani do que o vampiro bem diante de mim. Mas não vou falar isso a ele. O ego de Hudson já é enorme. Além disso, admitir uma coisa dessas me dá a sensação de me tornar parte de algo no qual ainda não tenho certeza de que quero me envolver, independentemente da existência ou não de um elo entre consortes. Os olhos dele se estreitam de maneira perigosa. Bem, você pode dizer isso, mas a expressão do seu rosto está mostrando algo totalmente diferente. É mesmo? Agora é a minha vez de erguer a sobrancelha enquanto me inclino um pouco para a frente. E o que exatamente a expressão no meu rosto diz? No começo, tenho a impressão de que Hudson não vai responder, mas percebo algo mudar em seu interior. Vejo algo se dissolver até a cautela, que ele vem usando como escudo nessas últimas semanas, se transformar numa espécie de imprudência que eu não imaginaria perceber em Hudson. Ela diz que tudo o que aconteceu entre nós durante aqueles 4 meses não tem importância. Diz que você sempre vai querer Jackson. Diz que... Ele para de falar por um momento e se aproxima, até que nossos rostos estejam a poucos centímetros de distância e o meu coração esteja batendo dentro do peito como uma ave enjaulada. Que você não vai descansar até encontrar uma maneira de se livrar do nosso elo entre consortes. Capítulo 13. Influenciadora antissocial. É isso que você quer? Sussurro por sobre o som ensurdecedor do sangue que corre pelas minhas orelhas. Quebrar o elo? Ele se reencosta na cadeira outra vez e rebate. Você ficaria feliz se isso acontecesse? Essa pergunta provoca uma agitação dentro de mim. É algo que ainda não estou preparada para encarar. Assim, recorro à raiva que sempre emerge com muita mais facilidade entre nós. Como posso ficar feliz quando uma parte tão grande da minha vida permanece um mistério? Como posso ficar feliz se você nem finge que vai me dizer a verdade? Eu sempre lhe disse a verdade, rebate Hudson. O problema é que você é obstinada demais para acreditar em mim. Ah, agora eu sou obstinada? Pergunto incrédula. Eu. Você é que nunca me dá uma resposta direta? Eu já lhe dei muitas respostas. É que você simplesmente não gosta delas. Você tem razão. Não gosto delas porque não gosto de ter de ficar ouvindo as suas gracinhas. Eu lhe fiz uma pergunta simples e você não consegue nem mesmo... Não há nada de simples na pergunta que você me fez. E se não ficasse o tempo todo com a cabeça enfiada na terra como se fosse um maldito avestruz, você saberia bem disso. A fúria incendeia nas profundezas dos olhos dele, e desta vez, quando ele exibe as presas, a sensação é bem assustadora. Não porque eu tenho a impressão de que Hudson possa me machucar, e sim porque percebo que a incerteza sobre o nosso elo entre consortes o afeta demais. Quando ele profere palavras como essas que me atingem em cheio, minha raiva se esvai.
Não porque eu não tenha razão sobre as respostas evasivas de Hudson. Tenho sim, mas porque ele está certo, o que significa que a verdade provavelmente paira em algum lugar entre nós. Saber disso é o que me faz respirar fundo e exalar o ar lentamente, que faz com que eu pegue na mão dele e a segure com força, que me faz sussurrar. Você tem razão. Os ombros dele relaxam e sua raiva se desfaz com a mesma facilidade que a minha. Ele retribui o aperto na minha mão, com os dedos longos deslizando sobre entre os meus e segurando firme, mesmo que o seu rosto mantenha a desconfiança. Por que tenho a impressão de que você está tentando criar uma falsa sensação de segurança para mim? Eu o encaro com expressão contrariada, provavelmente pelo mesmo motivo pelo qual vivo pensando que você tenta criar essa mesma sensação para mim. E que motivo é esse? Há um pedaço de mim que não quer responder àquela pergunta, mas é o mesmo pedaço que se arrepende de ter dado início a essa conversa. Só que dei início a ela e acusei Hudson de não falar comigo de maneira direta, e isso significa que preciso fazer melhor do que ele, mesmo que dizer a verdade seja bem constrangedor. Estou com medo. Finalmente admito, fitando todos os lugares da biblioteca, exceto para aquele rosto ridiculamente bonito. Com medo, ele repete um pouco atordoado. De mim? Sim, de você, exclamo erguendo os olhos com rapidez para olhar nos dele. É claro que estou com medo de você, e de Jackson, e de toda essa situação. É impossível não me sentir assim. Depois desse desastre, não importa o que aconteça, alguém vai acabar se machucando. Será que você não percebe que é isso que estou tentando evitar, Gracie? Ele faz um gesto negativo com a cabeça. Não quero machucar você. Então não machuque, digo a ele. Seja sincero comigo, Hudson. E vou ser sincera com você. A sinceridade não vai garantir que você não saia magoada, adverte ele com a sua voz suave. E é aí que me dou conta do que está acontecendo de verdade. Hudson está tão confuso quanto eu, tão confuso quanto Jackson. Não sei como não percebi antes, provavelmente porque ele sempre fala de um jeito tão tranquilo e confiante, como se estivesse tudo sob controle, como se sempre soubesse o que está acontecendo em qualquer situação. Por outro lado, esta é uma situação ímpar, e ninguém com quem conversei já ouviu falar de algo assim. E se quisessem a minha opinião, já estou ficando de saco cheio de ser a cobaia de todas essas situações. A primeira humana em Katmai, a primeira gárgula que nasceu em 1000 anos, a primeira pessoa que fez um desafio para conseguir um assento no círculo em sabe-se lá quanto tempo, a primeira pessoa cujo elo entre consortes se rompeu e que logo em seguida encontrou outro consorte quase instantaneamente. Romances de fantasia sempre relatam que encontrar um consorte é um feito incrível, glorioso, maravilhoso. Mas imagino que os autores que escrevem esse tipo de coisa nunca tiveram um consorte na vida. Se tivessem, saberiam como é complicado, aterrorizante e avassalador. Saberiam que não existe uma varinha mágica que simplesmente faz um relacionamento dar certo, ou que o torne fácil, ou mesmo que seja do jeito que a pessoa quer. Há um pedaço de mim que sente vontade de fugir, que deseja fazer exatamente aquilo do que Hudson me acusou e enfiar a cabeça na areia até que toda a situação se resolva, ou que simplesmente não tenha mais importância. Mas Hudson está me observando, à espera de minha resposta. Mesmo assim, ele e Jackson são imortais, e não fico muito longe disso. Isso significa que essa situação não vai se resolver até que eu resolva encará-la. Por isso, em vez de fugir, em vez de me esconder em uma tentativa desesperada de me proteger, contemplo Hudson e confesso a única verdade que conheço. Você tem razão. A sinceridade não vai evitar que nenhum de nós se machuque. Concordo ao me lembrar da conversa com Jackson no começo daquela semana. Nossa conversa foi tão franca, sincera e devastadora quanto qualquer coisa que já tive na vida, e ambos saímos dela machucados. Mas, pelo menos, garante que a gente se entenda, e acho que isso é o mínimo que podemos esperar. Vejo as palavras atingirem Hudson, tais quais socos e pontapés, e é neste momento que percebo que tenho que lhe dizer toda a verdade. Não importa o quanto ela me faça sentir vulnerável, exposta ou ferida. E é por isso que respiro fundo, conto devagar até 5 e solto a bomba. Jackson e eu não estamos mais namorando.